Vemos agora a tela de divulgação do evento, onde pode-se ler: Ministério da Cultura e Sesc apresentam Sempre um Papo São Paulo, ano 39. Carmen Lúcia e Maria Villani falam sobre o tema Mulheres que Movem o Mundo, Mediação, Semaia Oliveira. Vemos também as fotos das convidadas e da mediadora. Carmen Lúcia é uma mulher branca de 71 anos, cabelos lisos grisalhos na altura dos ombros. Maria Villani é uma mulher branca de 76 anos, cabelos grisalhos, lisos a ondulados, um pouco abaixo dos ombros. Semaia Oliveira é uma mulher negra de 33 anos, com cabelos negros e pequenos dreads na altura dos ombros. Agora vemos o Teatro Paulo Altran do Sesc Pinheiros, em São Paulo. No centro do palco temos 3 cadeiras e 4 mesas de apoio sobre um tapete claro. Ao fundo temos uma tela de projeção onde podemos ver a arte do evento com a foto das convidadas e da mediadora e também o título do bate-papo de hoje, Mulheres que Movem o Mundo. Temos também os logotipos do projeto Sempre um Papo e do Sesc. À esquerda do palco temos um púlpito e à direita uma intérprete de Libras sob um foco de luz. O Teatro Paulo Altran é um teatro muito grande com cerca de 1000 lugares e podemos observar que praticamente todos os lugares estão ocupados. Rafa Munduruca, programador do Sesc, entra no palco pela coxia esquerda e se dirige ao púlpito. Boa noite. Eu sou o Rafa Munduruca, sou a pessoa responsável por literatura aqui nessa casa, no Sesc Pinheiros. A gente tem a alegria de dar as boas-vindas a todos vocês. Todas as pessoas são muito bem-vindas a essa casa. Antes de a gente dar início propriamente, eu queria dar 2 recados muito especiais para vocês. O primeiro deles é que a gente compôs uma biblioteca aqui no Sesc Pinheiros. Ela fica lá no 3º andar e ela começou a funcionar como uma biblioteca faz 1 mês. Então, esse é um dos eventos que marca a abertura dessa biblioteca. A gente tem ali um acervo com quase 4.000 títulos e boa parte deles já está circulando. Então, fica o convite para vocês também virem retirar livros aqui com a gente. O outro convite que eu tenho para fazer para vocês é que na próxima semana a gente vai ter um festival literário. Ele chama Palavrada e são 5 dias de uma programação incrível com muitos autores, autoras, cantores, cantoras. É um festival que vai misturar a cultura popular, a oralidade, a música e a literatura. Então fica o convite. A noite de abertura, que vai ser aqui nesse palco, a gente vai receber Ana Maria Gonçalves para conversar com Annelisa Assunção, com a mediação da Calila das Mercês. Então, vai ser assim, um encontro histórico. Então, fica o convite para vocês. Todo mundo sabe, Sempre um Papo existe há quase 4 décadas, né, um projeto idealizado pelo Afonso Borges, e que o Sesc São Paulo tem a parceria já de quase 3 décadas com esse projeto. Então, é uma alegria para a gente, todos os anos, renovar esses encontros e poder ouvir pessoas incríveis falando sobre os mais variados temas, né? Nos últimos anos, né, nesses últimos 2 anos, a gente tem focado em questões ligadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, hoje, a gente vai ter um bate-papo sobre mulheres que movem o mundo. Então, para esse bate-papo de hoje, eu vou convidar aqui ao palco a ministra Carmen Lúcia, a professora Maria Villani e a jornalista Semaia Oliveira. Rafa Munduruca é um homem branco de 30 e poucos anos, cabelos curtos e negros e barba de médio tamanho, também negra. Pela coxia esquerda, entra no palco Maria Villani, de braços dados com Semaia Oliveira. Ela anda com um pouco de dificuldade, acompanhadas na sequência por Carmen Lúcia. Agora podemos ver o público de frente, todos se levantaram e aplaudem de pé. Olhando novamente para o palco, Carmen Lúcia se senta na cadeira da esquerda, Semaia Oliveira na cadeira do meio e Maria Villani na cadeira da direita. Para dar as boas-vindas para as nossas convidadas e para todos vocês, eu vou convidar aqui ao palco o presidente em exercício da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e também dos conselhos do Sesc e do Senac, o doutor Ivo Dall'Acqua Júnior.
Doutor Ivo, que estava na primeira fila da plateia, se levanta, sobe a rampa para o palco e se dirige ao púlpito. Rafa Munduruca cede o lugar e sai pela esquerda. Boa noite a todas as pessoas presentes. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem acolhidos. Vocês não imaginam a alegria que nós temos de ter uma casa como essa, cheia de gente que traz seu coração para cumprimentar criaturas tão queridas e tão especiais aqui do nosso Brasil. Eu sou um homem branco, tenho 1,85 m, cabelos, os que restaram, grisalhos, olhos claros, e estou vestido formalmente com uma gravata azul marinho, um blazer azul marinho, porque a ocasião pedia um pouco de formalidade. Eu gostaria de cumprimentar as equipes envolvidas nessa ação, nossos parceiros e parceiras, assim como todos vocês aqui presentes. E é com alegria que iniciamos hoje um novo encontro do projeto Sempre um Papo, uma ação cultural que promove aproximação e bate-papos entre importantes nomes da literatura, assim como pensadoras e pensadores de grande relevância, com o propósito de fomentar o hábito da leitura e a ampliação de um olhar crítico sobre os desdobramentos sociais, ambientais e políticos do nosso tempo. Com 39 anos de existência, o projeto criado pelo jornalista Afonso Borges, Afonso, você é um herói, cuidar disso nesse país, e com essa força e com essa competência. E esse projeto acontece há 23 anos em parceria com o SESC, o que para nós é muito importante. Você agrega valor ao nosso trabalho, Afonso, tenha certeza. Ao longo de 2025, foram propostas reflexões sobre questões urgentes para o mundo contemporâneo, analisadas a partir das confluências entre literatura, política, ciência e cultura. Nessa noite, o diálogo aponta para um tema essencial para a sociedade brasileira: a trajetória de lideranças femininas que atuam em diferentes campos do conhecimento, intitulado Mulheres que Movem o Mundo. O encontro aborda as dificuldades encontradas por mulheres nos espaços de poder, a conquista de novos territórios e o impacto de suas ações na transformação social. No que se refere à necessidade de se discutir a equidade de gênero, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade, destaco a importância da participação de todos, homens e mulheres, nesses campos de discussão, com escuta responsável e abertura ao aprendizado para a construção de ações que qualifiquem as atuais estruturas de poder. Assim, esperamos que este seja um espaço de profícuas reflexões na perspectiva de compreender a atuação da mulher como agente essencial de mudança no Brasil contemporâneo. Nesse cenário, saúdo a presença da ministra Carmen Lúcia, única mulher integrante do Supremo Tribunal Federal, gente, única entre 11, numa sociedade em que as mulheres, num ligeiro número, são maioria nesse país. E fica aqui o registro do meu inconformismo também. E pena que, pelo andar da carruagem, ela vai continuar sendo única, quando temos grandes mulheres com notável saber jurídico e experiência necessária e suficiente para levar temperança para aquela corte. A senhora, a ministra,
Aí é uma opinião muito particular. A senhora, acima de qualquer coisa, me passa sempre essa imagem da temperança. Porque até quando a senhora reclama dos 2000 anos de falta de espaço de fala, a senhora é elegante. A ministra é escritora, professora e uma das juristas mais respeitadas do nosso país. Para nós do SESC, é uma honra contarmos mais uma vez com a sua presença, ministra, que já esteve conosco no seminário Como Renasce a Democracia, em 2023. Marcante sua participação naquele momento. Deixou saudade, tenho certeza. Viu? Aproveito a ocasião para mencionar e agradecê-la, em nome da FEComércio São Paulo, SESC Senac, por sua participação no julgamento do acórdão em recurso extraordinário 789874-DF, de 17 de dezembro de 2014, de relatoria do saudoso ministro Teori Zavadski, que marcou a natureza jurídica de organizações como o SESC, reconhecendo seu caráter de interesse social, distanciando-se, contudo, das exigências formais da administração pública e firmando o entendimento de sua natureza privada. A senhora não imagina o conforto que nos trouxe e o estímulo para que a gente continue nossas ações, sempre em direção desse objetivo, sempre procurando cumprir nossa ação finalística com zelo e com responsabilidade, porque, afinal de contas, esses recursos são dos empresários que nos tornam depositários e a entrega que temos que fazer é para os trabalhadores e suas famílias. Procuramos cumprir a risca e não desapontar ninguém. Muito obrigado, ministra. Gostaria de exaltar ainda a participação da ministra em nossa Corte Constitucional como baluarte de valores essenciais ao desenvolvimento da sociedade brasileira, que enxergamos com clareza em sua trajetória e que coincidem com os fundamentos que ancoram a existência e as ações do SESC. Sua presença no Supremo Tribunal Federal é motivo de orgulho para o povo brasileiro e reforça a necessidade de uma composição que preze pela diversidade nas diversas instâncias de poder. Saúdo a presença de Maria Villani, filósofa, escritora, poeta e ativista cultural. Membro da Academia de Letras dos Professores da cidade de São Paulo, Maria Villani já esteve em nossas unidades para ações formativas em literatura e saberes ancestrais. De marcante atuação pelo direito à cultura, fundou o CAPSARTS, Centro de Arte e Promoção Social do Grajaú, e transformou sua casa em um polo de literatura, filosofia, arte e teatro de rua na periferia de São Paulo. É também mãe do artista crioulo, um dos grandes nomes da música brasileira. E eu faço questão de mencionar isso aqui, Maria, sabe por quê? Minha mãe dizia: quem beija meus filhos, minha boca adoça. Olha, teu filho é o máximo, tá? E só é assim porque é filho da Maria. Saúdo ainda a presença de Semaia Oliveira, ela que vai ser a mediadora desse encontro.
Jornalista premiada, escritora e documentarista, é hoje uma referência na valorização das vozes femininas negras e periféricas. Considerando que idealizar uma sociedade igualitária, orientada pelo princípio de bem-estar social e se empenhar pela sua concretização, isto está entre as premissas do SESC desde sua criação há 79 anos. Vamos fazer 80, dia 13 de setembro de 2026. Seremos octogenários, se tudo correr como vem correndo. Desejo que todos e todas tenham uma proveitosa noite de discussões e aprendizado. Obrigado pela oportunidade de ser um pouco mais feliz falando com vocês nessa noite. Sejam muito bem-vindos a essa casa que é de todos. Doutor Ivo deixa o palco, desce a rampa e retorna para o seu lugar na plateia. Rafa Munduruca se dirige ao púlpito. Obrigado, doutor Ivo. E a palavra é com vocês. Obrigado. Rafa deixa o palco pela coxia da esquerda. Obrigada, Ivo. Boa noite! A energia aqui a gente deve dizer que não tá? Tá quente, tá calorosa, tá gostosa. Gostaria de primeiro agradecer a presença de vocês aqui numa quinta-feira à noite. Que bom que vocês vieram. E eu convido nossas convidadas também a saudar o público antes da gente começar. Super boa noite para todo mundo. Com a imagem mais próxima, agora podemos ver que nas mesas de apoio próximas às convidadas, há, além de copos e garrafas de água, flores de decoração e 2 livros distintos, um de cada convidada. Obrigada por cada um de vocês. Sem vocês aqui, não faria sentido nós estarmos aqui. Estamos aqui por vocês. Muito obrigada. Ai, querida. Essas mulheres estão me emocionando desde lá de trás, assim, tá ficando difícil para mim. Mas, gente, eu gostaria de começar lembrando do dia de ontem. Ontem foi dia dos professores e, por que não dizer, das professoras, né? A gente tem um número muito considerável e representativo de mulheres atuando não só na educação, mas na gestão das escolas básicas. A nossa representatividade, pensando no ensino superior, é menor, mas também é muito presente. E nós estamos aqui com 2 professoras hoje na mesa. E eu queria saber quem mais é professora aqui, porque em todas as edições Sempre um Papo tem bastante professor e professora. Olha aí. Parabéns pelo trabalho de vocês. Então, eu gostaria de convidar as nossas convidadas a falar de coração de professora para professores e professores, uma mensagem mesmo para essa profissão que é, muitas vezes, o primeiro contato dos conflitos ali da infância, né? É ali que muitas vezes acontece o racismo, o machismo, é ali que a gente precisa começar a gerenciar todas essas questões. E as mulheres estão muito nesse papel ainda, né? Da educação, seja nas instituições e também quando chegamos em casa. Então, eu gostaria de provocá-las a dar uma mensagem de professoras para professores. Maria Vilana. Obrigada. Professores, colegas, ser professor é ser, antes de tudo, um desafiador. Porque a gente assim, romantiza às vezes, né? Tem gente que vai para o sacerdócio, para a missão, quando, na realidade, ser professor é ser um profissional. E nós somos profissionais, e eu falo como professora da minha periferia, né? Eu trabalhei 23 anos em escola pública, com ensino médio e ensino fundamental 2. É muito difícil ser professor. A gente precisa continuar sendo professor, porque é isso que a gente quer ser. E a sociedade precisa de nós. Mas a gente precisa tomar consciência que a gente precisa lutar. Lutar pela valorização do professor. E não se cansar da luta, porque a luta é histórica.
A gente não pode se cansar. A gente tem que lutar, porque sem nós, os professores, a sociedade fica manca. E eu quero me dirigir principalmente aos professores alfabetizadores. Eu dizia na sala de aula, que eu chamo de o Vale das Lamentações, né? Eu sempre dizia, na época, né, eu pegava o aluno na 5ª série, ele já vinha alfabetizado. Então, o caminho estava andado. E eu não entendia por que o professor alfabetizador ganhava menos do que eu. Eu não entendia essa desigualdade. Então, onde a gente tiver lucidez, disponibilidade, e onde permitirem, os espaços que nos permitirem, nós vamos lutar. Existem várias formas de lutar, né? Porque educar é um ato político. E ser professor é ser profissional. Então, nós queremos ser reconhecidos como profissionais. Nós somos construtores de conhecimento. E assim, nós somos construtores de dignidades. E eu entendo isso porque a mim foi negada a escola. Eu fui para o banco escolar aos 39, quase 40 anos. Isso fez falta para mim. Mas eu sou amiga da luta. Existem várias formas de lutar. Eu vou contar um negócio rapidinho para vocês. Eu sou cearense. E cearense não se conforma. Ele fica lambendo a rapadura. Não tem pressa que a rapadura apague, mas ele não foge à luta. É verdade, foi bem alto. Ministra, por favor. Eu não sei muito bem. Primeiro, agradecer também cada uma, especialmente das professoras e dos professores que aqui, que eu acho que é um permanente agradecer tudo que nos ensinam todos os dias, os que estão na sala de aula e mesmo os que estão fora da sala de aula. Ontem, por ser o dia do professor, a pauta do plenário do Supremo Tribunal foi só casos de professores, de carreira de professores, como um reconhecimento do Supremo Tribunal do valor do professor, como uma forma de dar um testemunho de que não há nada nem ninguém mais importante do que o professor. E, no início da sessão, eu pedi a palavra para dizer que eu queria que aquilo fosse expresso, que não apenas a pauta fosse feita considerando, e nós temos muitos casos de professores, porque há realmente litígios, como é tudo na vida, e para isso é que existe o Poder Judiciário num Estado democrático, mas que fosse mais do que isso, uma fala do Supremo, no sentido de que o Poder Judiciário brasileiro reconhece que não há nenhum profissional, mas para além do profissional, ninguém que esteja mais próximo de nós do que o professor. E eu dizia no final da minha fala que se eu tiver aqui 100 vezes, nascer de novo, eu quero nascer com os mesmos pais e mestres que a vida me deu a sorte de ter. Porque não há nada mais importante, realmente, do que aquele que, tão próximo, que nos faz ter a disponibilidade de fazer que a gente seja aquilo que foi feito da gente. E eles fazem o que é feito depois e nos dá espaço para a gente se fazer do que foi feito de nós. Claro, o que é da essência de cada um é isso. Não é o que o mundo faz de você, é o que você faz do que o mundo faz de você. Mas aquele que se aproxima e te dá todas as possibilidades para você ter valores é que pode realmente ser o grande transformador do mundo. Eu não sei muito bem como é que é ser professor, porque a Maria fala tão belamente que a sociedade precisa do professor, o aluno precisa do professor. A minha questão é que eu preciso do aluno. Eu não consigo viver sem sala de aula, eu consigo viver sem tudo, mas o Afonso Bosch sabe disso. Eu acordo às 3h30 da manhã, toda segunda-feira, para poder ter a condição de ir dar aula numa faculdade, que é onde eu sou professora de carreira há quase 40 anos, e
porque eu não consigo, é como se fosse, me dizem, isso é um vício que você tem. Não, é um gosto. A vida é feita de gostos. Isto é o meu gosto, isso é o que eu sou. Quer dizer, outros cargos que eu tenho exercido e que exerço, com o mesmo empenho, com a mesma honestidade, mas não tenho o gosto de estar na sala de aula. E quem é professor sabe disso. Aliás, eu acho que em toda vocação, estou falando da minha, é que quando chega no final do ano, que as férias se aproximam, eu, tão cansada, acho que está chegando a hora das férias e é bom. Mas quando vai chegar no final de janeiro, eu começo a ficar aflita, porque eu não tenho mais o que fazer segunda-feira de jeito nenhum de manhã, porque acabou o cansaço físico e agora eu quero voltar a ter os mesmos contatos. Guimarães Rosa dizia que mestre é quem, de repente, aprende. Eu acho que o aluno faz isso, o estudante faz isso com a gente. Ele nos ensina todo dia, nos faz aprender a aprender todo dia, e a vida é isso, um grande aprendizado. Portanto, o professor desempenha este papel que é essencial. Eu não sei, Maia, realmente não sei, você diz, é o primeiro local de conflito as escolas. Eu sou professora universitária. Mas é o primeiro também espaço de afetos construídos. Diferentes somos todos. Nós temos, digo profissionalmente, que nos termos da Constituição brasileira, nos termos dos tratados internacionais, nos termos do direito no mundo hoje, todo ser humano tem o direito de ser igual a todos os outros na dignidade humana. E temos o direito de ser únicos e, portanto, diferentes na nossa identidade humana. Não há duas pessoas iguais. E, portanto, nós temos esse direito a ser esta unidade que faz falta à humanidade. Então, a conflituosidade que possa ter, a carga de preconceitos, a carga de diferenças que, neste momento que nós estamos vivendo, tristemente, melancolicamente, é uma carga de virulentos ódios plantados e que as pessoas não se dão conta sequer de saber que não são seus. Dizia esses dias na sala de aula, vocês são os bobos. Vocês estão brigando por pessoas que nem sabem que vocês existem, e nenhum deles briga por vocês. Vocês perdem um amigo, perdem um irmão, perdem um compadre. Acha que alguém que está lá em Brasília vai brigar por vocês? Não vai. Bobagem. Então, eu não vejo a sala de aula como um espaço de conflituosidade humana. Eu acho que onde aparecem situações em que nós podemos e temos o dever de reformular do que são muros postos em, se não der para fazer uma ponte, pelo menos uma pinguela dá. Isso num semestre dá para a gente fazer tranquilamente, e a gente vê a mudança que é este processo. Paulo Freire dizia que o aprendizar é um ato político, porque é o ato de você transformar as pessoas em cidadãos numa polis, nessa convivência. Eu tenho para mim que eu não sei muito falar o que é professor, porque eu nunca saí de sala de aula desde os 5 anos de idade. Minha mãe me colocou, eu sou uma mulher quase centenária, como se vê, né? Caminhando para o 100, e eu não vou parar no 100 de jeito nenhum, porque eu não estou planejando este insucesso, que seria a minha ida, mas eu digo que, nessa caminhada, nós construímos humanidades em todas as faixas da vida, em todas. E hoje ainda, eu dizia, estive de manhã na USP, na Faculdade de Direito da USP, eu dizia, o nosso grande desafio agora é que eu fui uma menina numa cidade do interior de Minas. Estou falando muito, mas é porque é assim mesmo, eu gosto da prosa. Diz que era sempre um papo. Então, Nunca para. eu estou no papo. É sempre um papo, nunca para. Vou contar só essa aqui rapidinho. Tá bom. Eu fui menina numa cidade do interior. E no interior, há 70 anos atrás, vou dizer 60, né, até os 10, 12 anos, quando eu fiquei lá, antes de ir para o internato, a ordem lá em casa era assim, se tiver alguma coisa na rua, se acontecer algum perigo, e os perigos eram, se aparecer um cachorro louco, se o rio trouxer água à cheia,
chame um adulto por perto que ele te ajuda. Hoje, eu vejo os meus irmãos ensinando para os sobrinhos, mais ainda para os sobrinhos netos. Se acontecer alguma coisa, se aproximar um adulto, na hora que você sair da escola, entre lá para dentro, porque eu vou te buscar. Cuidado que você não pode se aproximar de alguém. Eu me construí a partir de uma ideia de que o outro é o meu aliado que pode me ajudar, que pode ampliar as minhas liberdades, que pode me apoiar nas dificuldades. E hoje, numa sociedade tão fraturada como nós temos, ensina-se a criança a que o outro deve ser alguém que ela tem que temer. Eu aprendi que eu precisava de respeitar, porque este outro podia me ajudar. Não que ele fosse um perigo, ele era um aliado. Então, isso se constrói a partir da sala de aula mesmo. Quer na sala de aula, na alfabetização. E aí, como eu digo, minha mãe me colocou eu fazia 5 anos em abril, me colocou no jardim de infância, que era, na minha geração, era isso. E aí eu nunca mais saí de sala de aula, porque eu fui direto para o que tinha que ser, depois para o mestrado, depois para o doutorado, e fiz o concurso da PUC para voltar para a sala de aula como professora. Então, desde os 5 anos de idade, eu estou em sala de aula. Eu não sei o que é a vida fora de sala de aula. Eu fico imaginando, na hora que eu chegar aos 80, porque antes disso eu nem penso em aposentar, e imagino que eu vou arrumar mais um contrato provisório, precário, para ficar. Mas eu não sei como que é realmente não estar em sala de aula. E não é que, para mim, mude a situação de ter uma alma de estudante. Eu acho que o professor tem alma de estudante, o aluno tem alma de estudante, que é uma comunhão verdadeiramente fraterna de aprendizados que a gente troca e vai se fazendo nessa tessitura de afetos. Sim. Claro, você tem, eu canso de dizer, falavam na minha casa que eu não sabia, essa menina não vai aprender muito aritmética, porque a minha irmã, que vem depois de mim 1 ano, é craque aritmética, o que vem antes. Tanto que um engenheiro, o outro arquiteta. Essa aí não vai aprender. Essa aí, coitada, ela tem uma dificuldade. Hoje eu falo assim, eu não tenho dificuldade nenhuma com a matemática, não, nem com números. Eu tive uma péssima professora, mas lá em casa, se falasse mal de professor, eu ficava de castigo. Era melhor não falar, né? Então, mas enfim, eu acho que os professores são os grandes engenheiros dos afetos e podem ser também caóticos de desafetos. A responsabilidade de um professor é enorme. Nós estamos lidando com a alma, com a mente de todas as pessoas que convivem com a gente. Por isso, a função do professor é realmente missionária para mim. Obrigada, Carmen. Bom, o nosso tema hoje é Mulheres que Movem o Mundo. Então, a gente tem esse tema como diretriz. Mas aí, vamos trazer para o nosso chão, para o nosso cosmo Brasil, então, Mulheres que Movem o Brasil. Nós temos 2 convidadas hoje que são, em alguma medida, contemporâneas, né? A senhora Carmen Lúcia, com 71, e a Maria Villani, com 75 anos. Então, eu gostaria de ver e ouvir, a partir da perspectiva de vocês, a senhora, né, lá de Fortaleza, Ceará, e dona Carmen Lúcia, lá de Minas Gerais, nasceu em Montes Claros, mas cresceu em Espinosa. O que as senhoras viram mudar para as mulheres de lá para cá, nas últimas décadas? Não precisa também trazer todos os pontos, que eu sei que é muita coisa. Mas, assim, o coração da coisa, né? O que os pés das senhoras conseguiram sentir de mudança em relação à experiência da mulher brasileira? Por favor, Maria Villani. Ela só faz pergunta difícil. Eu sou de 1950. Lá no meu Ceará, na minha Fortaleza, que é a capital, mas que não parecia nada com capital, porque eu nunca fiquei na banda A, sempre fiquei na banda B. Então, eu conheci todo tipo de miséria e violência.
Meus pais eram separados, e eu não sei o que aconteceu, que eu e meu irmãozinho ficamos com meu pai. Só que quando eu completei 8 anos, e meu irmãozinho 9, meu pai faleceu e uma família nos amparou. A primeira crueldade que eu senti foi o abandono intelectual, porque o meu irmão, menininho, foi para a escola. Mas eu não tive a mesma sorte, eu nasci menina. Então, eu não pude ir para a escola. A menina tem que aprender a cuidar da casa para servir bem ao marido. A mentalidade de 1950. E eu cresci, adolesci nessa batida. E aos 14 anos eu reencontrei minha mãe. Foi uma mudança, assim, maravilhosa. Ela estava casada, já tinha outros filhos. E o que mudou da minha infância para a minha adolescência é que eu troquei de ambiente e nada mais. Cresci, trabalhei, casei, vim embora para São Paulo. E aí eu percebi mudanças. Talvez eu não tenha visto as mudanças quando eu era menina e adolescente, talvez eu não tivesse repertório. Até porque eu não tinha ido à escola. E eu não tinha direito a passeios nem a viagens, porque quando você viaja, você aprende um bocado de coisa, né? Então, a mim tudo foi negado. Quando eu era criança, mesmo sem saber ler ou escrever, eu tinha 2 paixões. As nuvens no céu, porque eu conseguia desenhar na minha imaginação, e os homens instruídos na terra. Eu achava lindo a pessoa que sabia falar, sabe? E eu copiava. Eu queria falar igual. Eu achava aquilo maravilhoso. Então, eu tinha 2 paixões. Muita violência, porque eu sou da época da palmatória. A gente apanhava muito, muito, muito mesmo. Mas também, para que você foi ficar órfão, né? Uma coisa eu gostaria que mudasse. É em relação à orfandade, viu, ministra? Porque os órfãos, ou seja, as pessoas em situação de orfandade, crianças e adolescentes, eles sempre ficaram ao encargo da família. E muitas vezes a família é carente, sabe, do recurso financeiro. E muitas vezes ela é carente de sensibilidade. Não existe uma alteridade, uma empatia com o órfão. Eu gostaria muito que o Estado, não é que assumisse, mas que fosse parceiro das famílias que acolhem as crianças em situação de orfandade. Eu estou aguardando essa mudança e não gostaria de partir, porque eu não tenho plano também de ir logo não, viu? De jeito nenhum. Né? Mas eu gostaria. Mas uma coisa que aconteceu, uma grande mudança, quando eu cheguei em São Paulo, que eu fui morar lá no Grajaú, fui morar numa casa que era o banheiro do lado de fora, tinha um poço que a gente puxava água assim na mão, tinha um tanque, tinha um raidinho de pilha que pendurava enquanto eu lavava a roupa. Aí eu estava lá com o professor Cleiton, que eu acho que ele está aí, meu filho, né? Está ali, professor Cleiton. Professor Cleiton! É isso aí. É o meu primogênito. E o Kleber, que vocês conhecem como crioulo. Estavam os 2 no bercinho e eu estava lavando as roupinhas deles. Quando eu vim de Fortaleza para cá, pasmem vocês,
Na bodega do seu Moisés, o que é bodega lá no Ceará? Bodega é uma mercearia pequena, que vende tudo. Gente, estava pendurada a carta de ABC, a tabuada e no meio a palmatória. Olha que símbolo maravilhoso, né? A palmatória fazia milagres. Eu estou no tanque lá no Jardim Remberg, no Grajaú, lavando roupa, e o Raidinho Apilha, no programa Eli Correia. O Eli Correia falou para mim assim: já abraçou seu filho hoje? O pensamento foi lá na palmatória, na carta de ABC, na tabuada. Eu falei: olha, é diferente. Primeira grande mudança. A segunda, quando eu levava o Cleiton e o Kleber, né, para a escola, eu conheci uma grande mulher que faleceu recentemente, que é a Adélia Prates, a líder do movimento feminista no Grajaú, a fundadora da Associação de Mulheres do Grajaú. Naquela época a gente não tinha telefone nem em casa, nem na rua. No Grajaú tinha um telefone numa rua e 8 não. Aí, era desse jeito. E essa mulher fazia um trabalho de pé de orelha. Ela ia nas mães que estavam esperando os filhos e convidava para ir para a Associação de Mulheres. E foi assim que eu entrei no movimento feminista, a segunda onda, e que eu aprendi muito, aprendi solidariedade, aprendi fraternidade. Eu falei: gente, é diferente. Então, tinha um grupo de mulheres que se revezavam, os filhos no Grajaú, na Associação de Mulheres, as crianças eram filhas de todas as mulheres. Todas as mulheres eram mães. Então, aquelas que iam fazer passeatas, que as reivindicações de seus direitos, ficava um grupo de mães cuidando das crianças de todas. Da outra vez, revezava, né? Então, foi outra grande mudança. Então, eu agradeço ao universo por ter visto essas mudanças. E eu continuo vendo mudanças, porque quando eu comecei a fazer movimento de cultura no Grajaú, eu fiquei assim, boquiaberta, porque eu queria fazer uma Praça da República lá no Grajaú. Só que tinha um líder do bairro lá que não deixou. Eu fui falar com o administrador regional. Ele falou: deixa quieto. Melhor você não mexer com fulano. E aí eu fiquei sem fazer. Eu conhecia as mulheres artesãs, mas elas não tinham como vender o que elas confeccionavam. E aí eu comecei a fazer feira itinerante. E aí fizemos uma oficina de artesanato, era uma coisa coletiva. Então eu vi essas mudanças. E aí qual é a grande mudança? É que de um movimento pequenininho, hoje Grajaú tem eventos que envolvem arte, cultura e educação de segunda a segunda. Para mim, é uma grande mudança. E a senhora é uma das revolucionárias principais para que isso tenha acontecido. Então, muito obrigada pela sua dedicação a essa cultura, a essa construção de cidadã tão enriquecedora. Ministra, por favor. Olha, eu acho que há muitas mudanças, está muito longe do que a gente quer e do que a gente espera, em termos dos direitos, eu vou dizer das pessoas, porque ninguém participa de movimento. E até eu vi também nosso presidente do FEComércio dizendo do mote do encontro, Mulheres que Movem o Mundo. Eu acho que é um mundo que move as mulheres que resolveram entrar na gingada do mundo. Porque nós não temos mais um movimento de mulheres, nós temos mulheres em movimento permanente no mundo hoje. Esta é a mudança. É que, quando a gente pensa no dia 8 de março, quando as russas saíram de suas casas com aquele frio durante a Segunda Guerra Mundial e pediram pães para os nossos filhos, paz para os nossos maridos que estavam na guerra.
Nós continuamos pedindo pães para todos os filhos de todas as mulheres e homens do mundo, porque nós estamos vivendo uma fase em que, com 72 guerras hoje no mundo, talvez uma tenha pelo menos caminhado para terminar nesses últimos 3 dias, mas com todos os destroços nas almas, nas mentes, para além dos muros, nós continuamos a pedir pães para todos, porque os degredados que nós vemos, eu achava que era só uma parte de uma oração que eu rezava. E hoje eu vejo que há os degredados, que nem sei se são filhos de Eva, para serem acolhidos no coração de alguém. E, portanto, eu vejo que hoje estamos falando neste processo de movimento permanente. Eu tenho uma experiência, Maria, diferente, porque eu tive uma grande sorte, e aí é uma sorte no sentido mesmo das oportunidades que a vida oferece. Meu bisavô, o velho Antônio Sepúlveda, teve 6 filhas e 5 filhos. E os filhos iam para o grupo escolar, e ele mandou vir, Espinosa é quase divisa com a Bahia, 6 quilômetros da Bahia. Ele mandou vir de Salvador, professor, de todas as matérias que os filhos dele estudavam, porque as mulheres não podiam ir. Eu estou falando do final do século XIX. Então, na casa dele ficavam hospedados professores de português, professores de história, professores de ciência. As minhas 2 avós são irmãs, meus pais são primos, portanto, e os cadernos das minhas avós, que eu tenho hoje, do que seria hoje os primeiros 4 anos do ensino fundamental, por exemplo, vou falar uma coisa que não existe mais no vocabulário que não seja jurídico, sociedade em comandita simples, minhas avós aprenderam. Eu só aprendi isso porque eu passei por uma faculdade de Direito e também nunca mais usei nem essa expressão. Outro dia tinha lá um reclamando, fazia um parênteses, há pessoas que não é que não sejam preguiçosas, eu não diria isso de ninguém, que eu sou mineira. Eu diria que não são afetas ao trabalho. Não são, assim, apaixonadas. Então, eu tive uma funcionária comigo que tudo que eu mandasse fazer, todo processo que entregava, ela reclamava. Com a dor não estou podendo de jeito nenhum. Enfim. E aí, com isso, ninguém me mandava trabalhar. Um dia eu falei com ela, eu acho que é a sua enfiteuse. Porque enfiteuse é uma palavra que só nós do direito usamos. E ela acreditou. Será que está inflamada? Falei, se pegar no seu laudêmio, você vai ter que ir de aluvião para São Paulo. Ninguém entendeu nada, ficou por isso mesmo, também não recebe processo, acabou a conversa. Mas, enfim, eu sou de uma família que o meu bisavô fez com que todas as filhas e os filhos aprendessem um instrumento musical. A vovó Melinha tocava flauta, a outra tocava harpa, a outra... Numa sociedade em que, só adulta, eu descobri, por que não há grandes violinistas? Meus irmãos tocam violão, a minha, a Luísa, a Marisa, a Denise, mandaram estudar piano. Claro, porque você põe o violão debaixo do braço e vai para a rua. As menininhas são para ficar bonitinhas, na hora que chega a visita, chama, e, portanto, nós temos grandes pianistas na humanidade. Violonistas é muito mais recente, porque, a não ser que seja uma Chiquinha Gonzaga que põe o piano na cacunda e vai à luta, realmente nós não temos, por uma sociedade que é construída o tempo todo e que a gente não nota de jeito nenhum. Quer dizer, as histórias infantis nos levaram a esta situação que só agora a gente começa a questionar. Não, porque, olha, é para ir pela estrada do Rio, não pode passar pela estrada da Floresta. Aí chega a adolescência e a gente descobre que adora um lobo mau. Eu vou pela outra estrada porque eu gosto de lobo mau, eu não gosto de peixinho. Pronto, aí está tudo desmontado. Mas até você chegar a isso, é uma vida. Então, quando você tem alguém com essa ideia, meu bisavô criava no quintal, naqueles tempos que não tinha nada disso, era proibido, uma jaguatirica. E então dizem que perguntavam para ele, mas, senhor Antônio, o senhor tem 6 filhas, o senhor não tem medo dessa jaguatirica? Ele dizia, não, dela se aproximar das meninas? Não, ela sabe o que faz, ela sabe que são 6 feras aqui dentro, ela não se aproxima, ela tem cuidado. Nós fomos, portanto, criados todos, na geração da minha mãe,
para trabalhar. E, na minha casa, a mamãe era professora até que eu nasci, que sou a terceira da família. Ela se arrependeu até morrer de ter parado de dar aula e falou isso. E, portanto, lá em casa, podia até casar, desde que não parasse de trabalhar e que tivesse uma profissão. Que ela dizia, não criei filha para depender de ninguém. Nem de homem, nem de mulher, nem de ninguém. Filho e filha tem que cada um cuidar da sua vida. Casamento é por amor que a gente faz, é por amor que a gente fica, não é por dependência financeira. Eu sei que isso é um diferencial. Eu tive primas que diziam, eu preferia ser filha da tia Nésia, porque era muito fora do que era o que é o mais comum na minha geração. Essa é uma sorte grande para mostrar, e por isso ontem eu dizia no plenário do Supremo, eu continuo querendo, 100 vezes eu tiver que nascer, 100 vezes eu tiver que morrer, eu quero nascer e morrer no Brasil e quero ter os mesmos pais e mestres que eu tive, porque é uma grande sorte. Os erros são meus mesmo, os pecados eu cometi, mas os acertos me foram muito, muito, muito primorosamente ensinados para que eu me comportasse bem na vida, pelo menos com os outros e com aquilo que eu acho que seja a minha vocação. A diferença que eu vejo é que, na geração da minha mãe, que hoje teria 100 anos, pouco mais, ela não tinha como, e eu vi dos meus tios ainda, dia do aniversário da fulana. Então, eu estou pensando em trocar o fogão dela, de presente, de aniversário, porque a cozinha era dela. Isso estava estabelecido. Depois eu também aprendi, deduzir, né? Por que nós estudamos a história, escutamos a história da gata borralheira, porque o borralho é da gata, é da gatinha. Fica quieta, não faz barulho não, que um príncipe vai chegar e te tirar daqui. Se fizer barulho, aí... É tudo construído nesse sentido e nós fomos desconstruindo paulatinamente. E eu, Semaia, chego a esta fase na minha vida, eu falo assim, eu acho que nós, mulheres, temos os mesmos direitos de falar, de ponderar, de participar de tudo, com competência. Eu não quero nem um homem, nem uma mulher, nem um negro, nem um indígena, e ainda ontem eu recebi um grupo de indígenas dizendo isso. Nós queremos indígenas que sejam indígenas nos cargos, ministra, porque colocam lá alguém que se declare que nunca foi de uma comunidade étnica. Eu disse a eles, e eu entendo perfeitamente, porque nós temos mulheres competentes, sérias no direito para participar de qualquer tribunal do país, de qualquer julgador do país. Eu quero juízas e juízes competentes, independentes, sérios, porque esses cargos são cargos que se exercem para o outro. E o que nós andamos foi que nós podemos falar isso. E, portanto, as nossas pautas não são pautas de querer apenas estar presentes, mas de ser partícipes do processo político, de participar, de ser parte e partícipe no sentido de saber que estar com os outros e pelos outros é muito importante para que a gente tenha as humanidades. E, rapidinho, só para terminar, hoje de manhã, na USP, eu lembrava um professor que eu tive de filosofia do direito, que que foi um grande professor, e eu até citei no último trabalho que eu fiz, no mais recente, o último está longe de ser, mas o mais recente, eu citei o professor Gerson Bozon, que ele dizia assim, eu não tenho medo de onça, porque a onça não desonça. Eu não tenho medo de gato, de animais em geral. A zebra não deszebra. No entanto, a gente fala do outro assim, fulano é muito desumano. Ou a gente fala como se fosse natural. Essa política é muito desumana, estamos nos desumanizando. Como se fosse normal a gente aceitar que nós podemos perder a nossa essência, abdicar do que somos na nossa dignidade pessoal. E nós nunca vamos cogitar de achar que uma onça pode desonçar, mas achamos que o vizinho pode ser desumano e, portanto, você tem que falar com seu filho para ter cuidado com ele. Isso é alguma coisa de uma sociedade que perdeu o próprio prumo. Não nós, mulheres, apenas. Nós fomos um lado posto para não disputar poder, ponto. Mas, de todo jeito, estamos falando, estamos cientes disso, e este é um diferencial de manter a nossa integridade humana.
que hoje está mais em risco, talvez, do que nunca, nesses tempos de tecnologias e de máquinas que dominam como se celulares fossem extensão da mão, e durante o dia você recebe milhares de mensagens sobre as quais você não é capaz de ver com atenção, não é capaz de saber a variedade, não é capaz de criticar, mas o cérebro absorve e você está renunciando à sua liberdade, que é a essência da sua dignidade humana. Nós, mulheres, continuamos lutando para que, de uma sociedade de mulheres e homens íntegros, mantendo a própria integridade e a dignidade, nós sejamos capazes de fazer da vida uma aventura boa para se viver. Eu não quero realmente, nessa altura da vida, nem falar mais muito em paz, como a gente fala no direito, porque, de repente, todo mundo está querendo Nobel da Paz, então, para mim, a concórdia está de bom tamanho. Vamos concordar que podemos discordar. É isso que eu quero. Eu acho que a gente pode caminhar pela concórdia, porque nós concordamos que podemos discordar, sem ser inimigos, sem ser chato, discordamos aqui, mas é um diálogo. Não a sociedade de monólogos. Fizeram monólogos entre os homens e nos deixaram inteiramente à látri. Era isso dos meus tios dizer. Aniversário da fulana, estou preocupada, acho que eu vou comprar um liquidificador novo para ela. Se um homem falasse isso comigo, eu colocava ele dentro do liquidificador e já fazia uma vitamina, que eu acho que deve até ser bom. Porque homem é o ser que nos dá alegria, e eu gosto muito de homem, então eu acho que era um bom líquido. Eu acho que muito da sua fala, ministra, traz um pouco de como retiraram, muitas vezes, as mulheres desse lugar, né, dessa disputa, desse lugar político, e a gente precisa sempre se recolocar nesse lugar e não se perder nos papéis que foram predestinados para a gente. Eu acho que a Maria Villani tem, inclusive, um poema muito bonito do seu novo livro, né, Na Ciranda do Tempo, que a gente até falou lá atrás, que seria muito oportuno que a senhora lesse para a gente. Pode ser agora? Maria Villani pega o seu livro que estava na mesa de apoio à sua direita, abre em uma das páginas que estava marcada e escolhe uma passagem para ser lida. Amor pelo alheio. Quem plantou na mente das mães esse amor incondicional pelos filhos, esqueceu-se de regar a árvore do amor próprio, cujas raízes foram enxertadas do amor pelo alheio, em detrimento do amor por si. Gnomos, duendes, silfos, fadas, ondinas, sereias, ninfas, hidras e hipocampos aproveitaram-se da desproteção da mente humana que flutua no cosmos sujeita a invasões e, por pura diversão, destruíram na mente das mães os desejos de gozo próprio e plantaram espinhos de renúncia. Falei para ela, pegou pesado comigo esse daí. E aí, obrigada. Lá atrás, Maria Villani, você me falava muito de como a senhora acha importante reforçar a necessidade da gente se olhar com cuidado, das mulheres terem espaço para se cuidarem, certo? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso com a gente. É assim, eu tenho uma preocupação muito grande, porque, geralmente, as mulheres são colocadas no lugar do cuidado, né? Ela é dona de casa, mãe, ela é enfermeira, ela é a professora, né? Então, está sempre cuidando, né? E quem cuida de quem cuida, né?
quando eu estava ativa na escola, eu sempre conversava com os colegas, porque a gente chegava na sala dos professores, cada um tinha uma queixa, mas não tinha ninguém em especial para ouvir essas queixas, né? Para ouvir e fazer alguma coisa, não é? Então, o professor, ele adoece. Certa vez eu fui marcar uma consulta no Hospital do Servidor Público Estadual, e a área estava interditada, eu tive que rodear ir lá pela psiquiatria. Eu levei um susto de tantos professores na psiquiatria. Gente, eu não sei o que significa isso, mas dá para a gente pensar sobre isso, né? Então, assim, a gente precisa, já que não cuidam de nós, nós precisamos cuidar de nós. Nós precisamos nos colocar na agenda, né? Porque, assim, você tem uma casa e se a torneira quebra, você já manda consertar. A luz está piscando, você já troca a lâmpada. Se o carro dá um problema, você vai ao mecânico, você sujou, já manda lavar, já dá brilho no carro, né? O carro é um negócio sério, né? É seríssimo, porque parece que faz parte não deixa de ser a extensão do corpo, né? Mas não precisa ser tão assim, né? Tão valorizado, né? E pelo nosso corpo, né? Quando eu faço vivência com professores, eu sempre pergunto, né? E converso muito sobre territórios. E aí eu falo do território do corpo, né? Que é o meu lugar existencial, é aqui que eu existo. É aqui que eu vivo, é aqui que eu penso, é aqui que eu elaboro ideias, digo palavras, enfim. E o que eu faço por esse corpo? O que eu estou fazendo por ele? Quantas horas de trabalho? Porque, assim, pobre, gente, eu só posso falar do meu lugar, né? Pobre vive para pagar conta. E a grande alegria do pobre é pagar conta. Eu consegui pagar a conta. Mas faz mais conta. Verdade. Então, assim, existem necessidades reais e necessidades que criam, e nós acreditamos que essas necessidades criadas, que realmente são necessidades nossas, né? Então, eu converso com os professores e professoras nesse sentido. Não é para a gente se conformar, não é que a gente não tem... eu tenho direito a ser, mas também tenho direito a ter, porque o ter traz conforto para o ser, né? Mas a gente precisa dosar essa coisa do cuidado. O que eu estou fazendo por mim? Eu coloco na agenda que eu tenho a consulta do filho, do neto, eu tenho que resolver problemas de não sei o quê, na costureira e não sei onde mais. Eu vou ao mercado, eu vou à feira. Mas em que momento eu me coloco na agenda para cuidar de mim? E quando eu falo cuidar de mim, eu falo cuidar de mim, tanto do ponto de vista do corpo, né? do cuidado com a saúde do corpo, mas também com a saúde da mente, não é? Porque tudo que acontece no nosso corpo reverbera na nossa mente, e as nossas abstrações também reverberam no nosso corpo. Então, o que eu estou fazendo por esse corpo? Outro dia eu estava conversando com minha mãe tem 95 anos. E a minha mãe, ela é muito lúcida e muito ativa, e ela disse: minha filha, você vai vir para cá ou não vai? Por quê, mãe? Se eu for, se você vier, eu vou comprar um fogão novo. Eu vou comprar. Então, eu falei: mãe, pelo amor de Deus, para de pensar em comprar coisa, vê o que a senhora está precisando em termos de conforto para o seu corpo.
O que é que você está precisando? E ela sabe que você tem razão. Não é da nossa cultura a gente pensar em nós, principalmente nós mulheres. Nós temos que servir. Nós temos que servir aos filhos, servir ao marido, porque isso não mudou não, viu, ministra? Viu, Semaia? Não mudou não. Quanto mais você se distancia, eu nem quero falar de centro e periferia, mas dos lugares de informação e de formação, quanto menos informação, menos conhecimento, e também tem uma coisa da necessidade, a questão financeira. A minha sogra, quando ela ficava doente, a gente falava para ela, por que a senhora não vai ao médico? Para quê? Vou fazer chá da receita? Então, a gente tem isso também, né? Então, os professores e professoras, por mais dificuldade que a gente viva, a gente tem um salário. A gente tem uma profissão, a gente tem uma convivência, e tudo isso faz bem para a gente. Mas a gente se descuida muito. Aí depois a gente começa emocionalmente a ficar doente, mas já está crônico. Já está crônico. Então, assim, quem aqui conheceu a dona Jacira? Dona Jacira era grande amiga, e a gente conversava muito sobre isso. Ela tinha um projeto que era o Lava Pés. Ela reunia um grupo de mulheres, todo mundo com os pés dentro de uma bacia, e ela jogava uns sais que ela mesma fazia, e depois ela dava o creme para as mulheres passarem nos pés, e ali, a partir dos pés, ela ia dizendo, olha, nós precisamos nos cuidar. Isso não é perda de tempo. Não é perda de tempo. É amor por si. A gente precisa ser carinhosa com a gente, carinhoso. A gente precisa se amar. Sem esse corpo, que é a minha primeira casa, certa vez eu ouvi uma pessoa falar, você pode estar num carro de luxo, você pode estar no transatlânticos, você pode estar num avião, você pode estar num barquinho, numa choupana. Tá, não. Você está no seu corpo. Cuide dele. E aí eu acho curioso tudo isso que a dona Maria Vilene traz para a gente, dessa mulher que está sempre cuidando e sempre servindo o outro. E aí, quando dona Carmen Lúcia traz a questão dos cargos de poder que estão ali para servir o povo, é onde menos estamos, né? É onde as mulheres menos estão. Onde talvez somos também as que são sabedoras dos cuidados que o povo precisa. E a gente está, nesse momento, diante, ministra, de uma oportunidade que, com a aposentadoria antecipada de Barroso, a gente tem uma vaga que está aí aberta, né? Na abertura já se falou-se isso, tem uma oportunidade aí, pessoal. Então, a senhora tem uma parceira ali, uma nova ministra que seja mulher, e existe uma campanha, inclusive, para que essa mulher seja negra, né? E a senhora falou um pouco antes, e eu sei que a senhora já se posicionou sobre isso outras vezes, e um pouco antes a senhora trouxe na sua fala o quanto é importante. Outras vezes e em outras vezes eu falarei. Nesta não, porque tem aberto. Eu não posso me manifestar por uma coisa que é da minha casa. Se eu fizer um pedido dirigido a um presidente da República, amanhã ele pode pedir alguma coisa à juíza. Desta vez eu não falo, não. Todo mundo sabe a minha posição sobre a questão das mulheres, mas não específico. Tá bom. Específico, Então, juiz não pede. Juiz não pede porque não pode receber na minha compreensão. Então, prefiro continuar. Mas sobre as mulheres todas, em todos os espaços, até porque a Maria acaba de falar sobre o cuidado com o corpo, eu falo assim, quase que eu saí daqui, porque eu sou a pessoa mais descuidada de mim mesma que alguém já pensou na vida. Até porque eu trabalho, em alguns dias, 18 horas, e, portanto, não é nem por causa de filho nem nada. É o cargo que hoje eu ocupo, que ocupo
com muito gosto, não tem nada de errado nisso, de jeito nenhum. Não estou reclamando. Não estou reclamando, apenas estou constatando. Mas aí eu pensei, Maria, o seguinte, você disse, meu corpo pode ser um navio, a minha casa, o que for. Eu acho que eu atualmente vivo num quarto e sala. Com 1,60 m, 40 quilos, trabalhando 12, 14 horas por dia, eu acho que realmente eu não sou um bom exemplo para ninguém. Eu aprendi hoje com você, eu vou tentar me cuidar um pouco. Realmente, eu sou bem descuidada de mim. Obrigada por isso. Mas então eu gostaria de ouvir a senhora, como também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a gente está nas vésperas de uma eleição. E aí a violência política de gênero, a violência política racial também é uma realidade para as mulheres. Acho que nós estamos na linha de frente do cuidado do dia a dia, essas mulheres que a senhora viu tanto lutar e ainda lutam no Grajaú, em tantas outras periferias, é esse corpo que está sempre diante da disputa e da luta. Mas quando vai adentrar esses outros espaços, a pressão é tão grande de expulsão que muitas vezes não conseguem se permanecer nesse lugar. Então, qual é a importância da gente criar ferramentas para que a presença dessas mulheres, quando elas chegam nesse espaço político, não seja, né, tão violentada? Esse é um dos maiores questões que nós temos hoje no Brasil. Na verdade, o que nós temos? Por exemplo, nós temos aproximadamente 18 mil juízes no Brasil hoje. Desses, nós temos 34%, 37% de juízas. Tem algumas aqui, como a doutora Tereza, que é uma grande juíza, que hoje me ajuda muito. Então, nós temos, no concurso, passam hoje homens e mulheres, porque algumas coisas precisam também de ser esclarecidas. Nós só temos mulheres em faculdades e faculdades de Direito da década de 50 para cá. Então, dizer que no Supremo, há 134 anos, só teve 2 mulheres, não tinha mulher nem em faculdade de Direito. Então, não chegaria mesmo lá. Nós temos que dizer, hoje nós temos 52% do total de advogadas e advogados no Brasil são de mulheres. Desses, entre esses, há um grupo enorme de mulheres muito qualificadas, de grandes advogadas, como há grandes juízas. Nós temos, se a gente for colocar as mulheres negras na magistratura, são hoje 8%. Então, nós temos que ter uma mudança na sociedade grande, porque, quando se fala nos homens que chegam, nós passamos nos concursos, mas, para chegar aos órgãos mais hierarquicamente superiores na escala administrativa, as mulheres não chegam. Então, hoje nós temos na Justiça do Trabalho paridade de homens e mulheres. Basicamente é por concurso e as promoções agora, desde 2023, todos os cargos que forem para serem escolhidos nas promoções tem que ser uma vez um homem, uma vez mulher, ou, se não tiver mulher, se compensa isso na sequência. Mas isto é de 2023, que foi fixado. Quando eu presidi o Conselho Nacional de Justiça, eu determinei que, em todos os concursos, as bancas tivessem homens e mulheres. Porque, se a banca é composta só de homens, as questões já são feitas de uma forma diferente. A tranquilidade de uma mulher, quem fez concurso público aqui sabe, ou qualquer concurso sabe, a gente, na hora do nervosismo, chega lá, está diante de uma banca formada por homens, isto tudo altera para nós, para todo mundo. Então, nós temos que mudar uma cultura, e se mudam através desse tipo de comportamento, de atos como este, até se chegar. Em muitos casos, nós temos uma cultura que é machista, que é sexista. Nós temos os homens que, depois do futebol, se encontram não sei aonde, que é o célebre Clube do Charuto. Claro, um conhece o outro, depois, na hora que tem uma promoção, sabe aquele que eu te apresentei no futebol? E nós, mulheres, somos formiguinhas. Nós vamos do trabalho para casa. Então, na hora que tem uma promoção, eu tenho que apresentar alguém que ele nunca viu na vida para ele, por exemplo, votar para chegar no Superior Tribunal. Os homens têm, e eu não fico contra o Clube do Charuto. Eu acho que nós, mulheres, temos que criar o Clube do Perfume. E nós temos que ter os nossos horários de ir para o teatro, os nossos horários de ir para o show, isso que a Maria falou, de encontrar com as amigas.
Há pouco tempo me procuraram para dizer que haviam projetos de leis para que as mulheres tivessem algum espaço para esses cuidados. Eu disse, eu não quero mais horário, porque não tem jeito, por lei, por medida provisória, nem por emenda constitucional, não vai mudar as 24 horas de serem 24 mesmo. Não tem jeito de multiplicar. Então, por que, ao invés de dar uma gratificação, uma parcela, por que nós não mudamos? No sentido de que as obrigações de cuidado são de homens e mulheres. As mães e pais são de todos nós, homens e mulheres. Os irmãos, as irmãs, são de nós todos. É uma mudança cultural, porque não adianta ficar fazendo puxadinho legal, que se você tiver mais 2 horas para você, você vai poder ir no salão, e às vezes, correndo, passa não sei aonde. Não. Esta é uma mudança que precisa de acontecer. A presença das mulheres nos espaços de desempenhos públicos, que não é de bônus, ao contrário do que parece, é de muitos ônus, principalmente ainda na minha geração, e acho que na próxima, para nós mulheres nesses cargos, apenas todos temos o dever republicano de participar. Não é só de bônus, não, longe disso, é com muitos ônus. Mas estes ônus é que fazem com que haja transformação na sociedade. No campo do direito, até há muito pouco tempo, as advogadas, em sua grande maioria, eram advogadas de direito de família. Na medicina, é pediatra ou obstetra. Só agora nós temos, nas gerações mais novas, é que nós temos especialistas de todas as áreas da medicina, na engenharia, na ciência, na inovação tecnológica. Mas ainda hoje, por exemplo, só em 2023, nós tivemos, num tribunal superior, a secretária de Tecnologia de Informática, uma mulher. Eram sempre homens. Se vocês entrarem numa secretaria de tecnologia de empresas particulares ou no setor público, a grandíssima maioria de homens. Como se ainda em alguns espaços tão novos, como são dessas tecnologias, os homens fossem os que são bons em aritméticas, em conhecimento específico das chamadas exatas. E não existe nada disso, na verdade, está comprovado centenas de vezes, milhares de vezes, apenas canaliza-se tudo para um tipo de conhecimento que reserva aos homens, no final, estes cargos que eram cargos de poder. Esta ruptura precisa de ser feita com uma reconstrução na sociedade. Isto não significa, de jeito nenhum, nem que nós temos que esperar muito tempo para isso, pelo contrário, não é por acaso que nós chegamos a ter, durante muito tempo, como não tinha grandes advogadas atuando no espaço público, como não tínhamos um número significativo de juízes, os tribunais não se chegava aos tribunais. Nós ainda temos no Brasil tribunal composto, tribunais estaduais, hoje não mais, mas tribunais regionais federais, até há pouco tempo, compostos só de homens. E nós temos juízas que passam, em que, na primeira instância, portanto, pelo concurso, ela chega aos cargos. Então, é uma mudança muito difícil, é uma mudança que precisa de ser feita, e é uma mudança que depende, em grande parte, de nós todas, mulheres, e de todos os homens que compunham com a gente, sabendo que não vai diminuir poder, de jeito nenhum. O que se vai ter é a tal igualdade que a gente tanto busca. Nós somos uma sociedade que foi o primeiro povo no mundo a ter, numa Constituição, a nossa Constituição Imperial de 1824, o princípio da igualdade. Mesmo a norte-americana, foi por emenda constitucional que foi introduzida. A nossa não. Na nossa primeira Constituição, estava lá o princípio da igualdade. Nós fomos um dos últimos povos a acabar com a escravidão, tendo a Constituição que tinha esse princípio como regra, para se ter uma ideia das dificuldades. E não é que a Constituição não é suficiente. Ela não é suficiente, mas ela é imprescindível, porque, quando tem na lei, eu tenho como ir a um juiz e buscar a eficácia dessa norma. Mas é realmente muito necessário que a gente lute pelo direito de cada um, de cada uma, e também participe da luta pelo direito de todas as outras. A Constituição brasileira, e este trabalho a que eu me referi, tão gentilmente ele me apresentou, o nosso presidente do FEComércio me apresentou, que é solidariedade. Nós temos uma Constituição que tem como objetivo da República
objetivo, é norma. Constituição não é sugestão, não é aviso, não é proposta, não é conselho, é lei. E é para ser aplicada. E tem um tribunal no Brasil que é para aplicar essa Constituição. E lá consta que é o objetivo da República, seja quem for o governante, de qualquer ideologia, de qualquer posicionamento político, construir uma sociedade livre, justa e solidária. E eu acho que este é o dever de responsabilidade que faz com que as mulheres, com que os homens, com que todas as pessoas participem. Porque, se nós não tivermos uma sociedade solidária, nós não teremos uma sociedade justa para que nós tenhamos brasileiras e brasileiros efetivamente livres para serem o que eles quiserem. Eu cito com muita frequência, Semaia, um versinho da Cecília Meirelles sobre mulheres, que ela diz: já fui loura, fui morena, fui Alice e Beatriz, fui Maria e Madalena, só não pude ser como quis. Eu tenho o sonho ainda de que cada brasileira, de que cada brasileiro possa ser o que quiser ser. Inclusive, ministra, eu acho que essa sua fala dialoga muito do que você trabalha nesse livro, né? Direitos de para Todos. Se a senhora quiser separar um trechinho enquanto eu... Semaia aponta para o livro que está na mesa de apoio. A coragem é só para julgar. Para ler poema, eu deixo para Maria. Tá bom, então tá bem. Então, eu gostaria de ouvir agora, senhora Maria Villani. Vou trazer aqui alguns números que a senhora já falou um pouquinho, mas a senhora foi para o ensino médio aos 39 anos, para a faculdade aos 42. Né? É uma revolucionária na cultura do território do Grajaú, com a criação do Centro de Artes e Promoção Social. É escritora de pelo menos 7 livros, 2 e-books e participação em 13 coletâneas. Está lançando o seu novo livro este mês. E a senhora me disse lá atrás que agora a senhora quer se dedicar só para as palavras. E a dedicação para as palavras é também um lugar de muito privilégio no Brasil ainda hoje, né? Principalmente pensando nas mulheres, de tudo que precisa fazer. Sentar para escrever um livro não é para qualquer pessoa, né? Principalmente pensando de onde a gente vem. Como tem sido para a senhora essa dedicação para a palavra e como a palavra foi tomando todo o espaço que a senhora tem hoje? Minha filha, me permita chamá-la assim, eu preciso ser estudada. Aí, tem ninguém aí querendo fazer tese de doutorado, não? Eu escrevi os meus versos. Antes disso, eu vou falar do romance, que o Memórias de Maria e um pouquinho de mim. Eu passei 6 anos escrevendo esse romance. Não era porque eu não sabia o que queria escrever, é porque eu não tinha tempo. Mas eu queria fazer. Né? É um romance onde eu faço uma reflexão acerca da situação da mulher na sociedade a partir do início do século XX até os dias de hoje, né? Então, é um romance bem simples, mas é muito sentido, é muito dolorido. Inclusive, ele tem o diário da escrita do romance. Porque quando eu comecei a escrever o romance, eu sabia o que queria dizer. E nunca ninguém me ensinou a escrever romance, né? Então, o meu aprendizado é de ler o romance que os outros escreveram. E eu não conseguia sair do lugar de onde eu havia começado. Então, eu resolvi bater um papo, sempre um papo, com os personagens. E eu falei assim, para o personagem se deixar conhecer, ele precisa me conhecer primeiro. É coisa de doido, mas funcionou. E eu comecei a conversar, sentava assim... 24 de abril de 2014, o clima está assim, eu estou assim. Aí o personagem saltava e conversava comigo. E aí eu escrevi, mas foram 6 longos anos, porque eu era professora, 32 aulas, professora de filosofia, só tinha direito da aula no ensino médio.
Eram 2 aulinhas por semana e eu complementava com outra disciplina, com o ensino fundamental. Eu tinha essa infinidade de meninos e meninas para construir conhecimento, né? Aprendi muito com todos eles. E eu tinha 5 filhos. Eu tinha que cuidar da formação dos filhos e da minha. Foi tudo junto. Botar os filhos na faculdade, ir para a faculdade, foi tudo junto. E eu ainda tinha uma casa lotada de gente, de poetas, de músicos, de artistas plásticos, porque Grajaú sempre teve de tudo. Hoje o povo está sabendo que tem por causa das redes sociais, mas na época tinha. Por isso que eu queria fazer a Praça da República lá no Grajaú, e aquele rapazinho não permitiu, né? Porque, gente, tem um poder paralelo que funciona. Funciona, vocês não têm noção. Eu estava vindo da administração regional, já era quase meia-noite. Meu marido estava comigo, porque saiu do trabalho, foi direto me encontrar lá na reunião para decidir essas coisas que a gente ia fazer no bairro. Eu chego, não tinha carro, lógico, né? De ônibus. Aí estou descendo a viela, está lá o indivíduo me esperando. A senhora tem certeza que quer fazer isso aqui? Meia-noite, só ele, meu marido e eu não podia falar grosso. Eu falei, se o senhor deixar, né? Ele nos escoltou até o portão da nossa casa, dizendo para mim, você tem filhos que saem, não tem? Eu falei, tenho. Seu marido, o senhor também trabalha fora, não trabalha? Sim. A senhora pensa aí, vê o que a senhora vai fazer. Resultado, eu saí fazendo feira itinerante por todo, onde permitiam que eu fizesse. Fui trabalhar em outros bairros, né? Então, eu tinha isso, além dos filhos, além da escola, e eu ainda estudava, porque quando eu me formei professora, eu não me conformei. Porque eu fiquei tanto tempo, eu fiquei tão deslumbrada com a escola, com a faculdade, que eu não queria sair mais de lá de jeito nenhum. E fui fazendo um curso, fazendo outro curso, fazendo outro curso, né? Gente, como é que eu escrevia meus poemas? Botava o feijão no fogo, a roupa na máquina, uma cadernetinha aqui no avental e uma caneta, eu ia anotando o que vinha. Aí, de noite, madrugada, eu ia lá e transformava aquilo em poesia. Mas não era para ter sido assim. Não era para ter sido assim. Quando eu fui fazer faculdade, meninas, morava no Grajaú, vocês conseguem dimensionar Grajaú e Ipiranga, Avenida Nazaré. Alguém conhece a Avenida Nazaré, no Ipiranga? Tinha a Faculdade Católica, a FAI, Faculdades Associadas Ipiranga, que a gente chamava faculdade atrás da igreja, que era mais fácil, bem atrás da igreja. Hoje ela pertence à PUC. Gente, eu tive a coragem de prestar vestibular para fazer filosofia. Só meninos, eu fui a única mulher. E todos eram seminaristas, aspirantes a padres, teólogos. E eu, nem católica eu era. Resultado, os seminaristas viviam pedindo o retorno da Inquisição, porque estava errado. Porque eu tinha que ser católica. Eu falei, mas na hora que eu me inscrevi, não fizeram essa exigência, né? Mas se for o caso, eu vou. Não tem problema não, eu só não posso perder essa oportunidade de fazer a faculdade. Então, minha vida foi toda desencontrada, viu? Por isso que minha fala é desencontrada também. Tá? Então, assim,
estudar pela manhã, voltar para casa, 3 ônibus para ir para a faculdade, 2 ônibus para voltar, faz almoço para os filhos, de noite vai para a escola, leciona à noite. 11 horas da noite, saía da escola, chegava por volta da meia-noite. Gente, eu não tinha tempo de escrever, mas eu consegui escrever. Publicados, esse é o 8º livro, né? E eu não tinha editora para publicar meus livros. Tinha um grupo de poetas, porque eu fiquei muito indignada, porque Grajaú só tinha alegria em tempo de campanha política. Aí tinha carreata na rua, o pessoal dançava, brincava. Acabou a eleição, todo mundo ia para a toca de novo. Aí eu fiquei com raiva. E aí eu criei a carreata poética. Eu coloquei uma faixa na frente da minha casa, olha, precisa-se de poetas. Pasmem, 28 poetas se inscreveram. E nós fizemos a primeira carreata poética em 1991, em homenagem à poesia. Em 1992, nós contamos a história da Semana de Arte Moderna. Aí, o outro ano, então, a última carreata foi em homenagem aos tatuadores, né? Porque, isso que eu vou falar agora, por favor, não me levem a mal, não estou no terreno do metafísico, não, é aqui. Nós, acima de nós, humanos, nós não temos ninguém para idolatrar. Então, nós precisamos idolatrar uns aos outros. E idolatrar uns aos outros é reconhecer as qualidades uns dos outros e nos irmanarmos. Porque eu aprendi com meu pai. A gente é fraco quando está só. Mas quando a gente pega a nossa fraqueza, a fraqueza do outro, se transforma numa força. Então, foi isso que eu comecei, naquele movimento lá no Grajaú, fazer essa força. Então, como é que eu ia ter tempo para escrever, gente? Por isso que eu falo, alguém tem que me estudar. Eu dormia uma média de 3 horas por noite. Eu tinha uma disposição assim. A minha filha, ela dizia assim, mãe, pelo amor de Deus, o meu filho que está ali, o Cleito, quantas vezes ele falou para mim, mãe, puxa o freio de mão. Mas eu não conseguia. Meu Deus, as duas aqui, né? Uma acorda 3. Eu não conseguia, mas eu escrevi e vou continuar escrevendo, viu? Enquanto vida eu tiver, enquanto eu tiver lucidez, tiver olho para ver, coragem não me falta. Porque eu sinto que a gente tem que fazer jus a essa existência. Eu não existo por acaso. Tem uma razão de ser, né? É isso, gente. E falando em fazer jus à existência, eu não posso deixar de mencionar o voto da senhora, né? No julgamento recente, que envolveu a condenação do ex-presidente por um golpe... uma tentativa de golpe de Estado. Fazer jus. E aí, eu gostaria de destacar a sua sempre reverência à literatura, né? Porque foi um voto necessário, sabemos, decisivo, importante, mas com muitas citações e referências literárias, né? Então, a senhora citou o escritor Afonso Romano de Santana, a historiadora Heloísa Starling e o filósofo Newton Bicton, alguns das suas referências. Todos mineiros, inclusive, eu acho que tem aí uma questão. Devo dizer que eu nem sou mineira, gente, eu sou geraiseira. E Minas são plurais, são Minas e são Gerais. Eu citei os mineiros. Então, qual a importância de ter costurado esse voto, que é um voto histórico, numa situação histórica, marcada pela literatura?
fiz? Eu não sei, porque tem outro sendo feito para a semana que vem. Para mim, eu desenvolvo o enredo com muita facilidade. Eu não sei, voto é o seguinte, é diferente de uma outra escrita, até escrita no direito, né? Voto é muito, ou uma sentença que um juiz dê, que uma juíza dê, você tem um caso, tem que resolver de acordo com a lei, mas claro que cada um põe ali a sua compreensão de vida, a sua humanidade, o seu jeito de ser, é assim que é. Bom que a gente seja julgado por órgãos colegiados, plurais, porque não há uma percepção única da vida. A ideia, portanto, de que alguém está dependendo disso que a gente está decidindo não é uma tarefa fácil, é uma tarefa de muito mais de sofrimento. Como eu disse hoje de manhã na USP, eu dizia aos procuradores de Estado, eu fui muito mais feliz no período, profissionalmente, eu digo. Eu não tenho nenhum compromisso com a infelicidade, de jeito nenhum. Acho que é um pecado alguém achar que está aqui, que pode sofrer e que a vida é uma... Não acho. Acho que nós devemos buscar, todos nós temos o direito de buscar ser felizes, mas profissionalmente, claro, como procuradora de Estado, como advogada, é muito mais leve. A função de julgar para alguém com o meu temperamento, do jeito que fui criado e do jeito que eu fiz com que me criaram, é uma tarefa muito difícil. Como é que você prepara um voto? No meu caso, é a partir de um estudo do caso e eu ponho no voto aquilo que o jeito que eu tenho para dizer. Hoje nós temos uma tentativa no mundo inteiro, não é só aqui, de explicar para as cidadãs, os cidadãos, aquilo que nós estamos decidindo, porque a linguagem jurídica é hermética, como a linguagem médica é hermética também, é muito fechada. Então, nós hoje tentamos escrever para que sejamos entendidos o mais possível, porque, principalmente em matéria constitucional, é a única lei que é a lei do povo. Você pode passar a vida sem passar perto do Código Penal. Aliás, eu acho que convém. Né? Não convém ser muito amigo do Código Penal, mas da Constituição, da hora que nasce até a hora que morre, seus direitos estão ali, seus deveres estão ali. Então, nós tentamos falar o mais próximo possível. É uma ordem até da ONU, uma das ODS chamadas, é tornar a prestação da justiça compreensível para todo mundo. Eu levo isso a sério porque eu não acho que o que eu escreva tenha que ser lido por um advogado de alguém que vai traduzir para ele. E eu sei que, muitas vezes, o que a gente escreve não é mesmo. Quando eu entrei no Supremo, quase 20 anos atrás, os jornalistas que ficavam lá várias vezes falavam assim, ministro, o que vocês decidiram lá mesmo, só para eu entender? Até que eu fui para o eleitoral a primeira vez, porque aí eu estou falando com o candidato a vereador, com o candidato, né, que são as partes naquele processo. E no período das eleições, às vezes a gente tem sessões que duram até meia-noite, 1h da manhã, o advogado faz sustentação oral e tal. Um dia, saindo 2h da manhã, o secretário avisa, ministra, tem um vereador do município tal, pediu para falar com a senhora a palavra. Não, meu filho, 2h da manhã, eu não sei nem meu nome mais. Acabou a energia toda. Não, mas ele falou que ficou assistindo desde 7h da noite até agora. Bom, então, pois não, vereador. Ele disse, ministro, eu assisti, adorei a sessão, porque ia julgar um caso que eu sou interessado, mas eu assisti tudo, gostei muito, só quero saber uma coisa, eu ganhei ou perdi? Não pode ter um atestado maior, porque eu, como presidente, eu sou obrigada a ter uma fórmula legal, que é assim, proclamo o resultado. E eu entendo perfeitamente que dizer que embargos declaratórios recebidos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo regimental no RESP, só quem é muito especializado. A tal ponto que, há pouco tempo, contei para o Afonso até, que eu levei meu carro para... deu um barulho qualquer, eu sei dirigir, eu não entendo nada de carro, mas sei dirigir, adoro dirigir. E aí começou a dar um barulho, eu levei para um mecânico. Imagina, uma mulher, uma velhinha, chega lá com o carro, ele olha meio com desdém, falei, olha, tá dando um barulho, eu acho que é na parte da roda traseira do passageiro. Ele falou, deixa aí, nem olhou para mim. Deixa aí que eu vou olhar, isso deve ser a ribimboca da parafuseta de não sei o quê.
Eu falei, e eu que pensava que era um agravo regimental com efeitos infringentes no agravo. Ele olhou e falou, o que é, dona? Não entendi nada. Eu falei, igual eu com o senhor, também não entendi nada. A vida é assim, ou vamos nos entender ou vamos nos desentender. Então, eu não sei explicar. Eu estudo, meu processo sempre de escrever é assim. Qualquer coisa que seja. Eu fico com tudo pronto, mais ou menos, na cabeça, dias a fio, e aí eu leio o que pode ser mais explícito para aquilo, e depois eu me assento e escrevo direto. Eu já fiquei 30 dias para escrever um livrinho também de direito, uns tempos atrás, e aí eu sei que é algo que flui, porque já está pronto na minha cabeça. Eu me lembro de um desses livros que eu fiz, que eu fui assistir a um filme que até hoje eu não imagino que seja. Aí, no meio, eu falava assim, mas se eu acrescentar tal coisa, o filme era Dança com os Lobos. Não tenho a menor ideia do que seja, porque aí, no meio do cinema, é melhor sair. É porque eu já estou com... Então, no voto também. Claro que há votos mais longos, o voto da semana passada, 3 semanas atrás, meu voto tem quase 400 páginas. Então, você não escreve 400 páginas, nessas páginas tem as citações, tem a prova, né? E tinha muita prova documental. Então, você não escreve de uma vez, mas a construção está pronta na minha cabeça, como a semana que vem está pronta na minha cabeça. Então, é assentar e escrever mesmo. Né? Mas, realmente, não tem fórmula para isso, cada um faz de um jeito. Tá. A gente está chegando ao final do nosso Sempre um Papo de hoje. Eu gostaria de deixar uma pergunta para encerrar, e aí as senhoras já podem fazer as colocações finais, o que as senhoras quiserem concluir. Mas o que a menina que vocês foram e ainda são, já que serão centenárias, ainda querem muito realizar, assim, dessa menina que ficou lá atrás, em Minas Gerais, né? No Ceará, o que vocês ainda querem entregar para a gente? E aí vocês podem encerrar. Tá bom? Bom, eu acho que o meu sonho que eu tenho hoje, ainda e que tive, acho que desde sempre, era de que no Brasil, e hoje tenho isso muito certo, que no Brasil nós não tivéssemos que ter nem notícia de alguma criança que não pudesse ter acesso a letras, acesso a livros, para ele se fazer do que ele quisesse e escrever sua história com as letras que ele quisesse. Há 2 forças que eu acho que fragilizam o ser humano. Nós sabemos da instabilidade da vida, nós criamos toda uma circunstância, um ambiente para ter a ilusão de segurança, que é muito uma ilusão porque há a morte, há o imponderável, há o que é o processo da vida, que eu acho que a dor de viver faz parte, para a gente ter a alegria de viver também. Mas eu sei que o medo e a vergonha nos deixam em posição de fragilidade sempre. E eu sei que não ter acesso a um mínimo de conhecimento, e eu estou dizendo o mínimo porque o máximo ninguém chega, muito mais nesses tempos em que o que eu sabia ontem, na hora que eu vou deitar, já não é suficiente para nem o meu desempenho profissional no dia seguinte, mas que não ter acesso num país como o nosso é uma atrocidade que se pratica, com a conivência de todos nós. Somos todos, em grande parte, vítimas, em grande parte, responsáveis por tudo que acontece, claro, no país. E uma vez eu saí de um oculista, e eles pingam aquelas coisas para te deixar cego, eu acho que é para no dia seguinte você achar que melhorou muito só de ter ido no oculista, porque eu não entendo por que eu entro ótima, saio de lá sem enxergar com aqueles colírios. Mas aí eu tentei tomar um táxi, não conseguia, e aí eu resolvi, tem uma Avenida Barbacena lá em BH, e eu tinha um ponto de ônibus, pegar o primeiro ônibus que passa para perto da minha casa,
Claro que eu não conseguia ler direito o letreiro. Então, tinha um senhor, eu falei assim, moço, e também eu fico explicando muito. Moço, eu não estou conseguindo ler porque eu saí agora do oculista. Ele falou, não, minha filha, eu sou analfabeta igual você. Pode falar a verdade. É porque é uma vergonha você não saber ler. Então, imagina num país como o nosso, e por isso, em 2018, eu tinha saído da presidência do Supremo, que é esse azáfama, como é agora. Um dos meus colegas já me falou hoje que eu estou resgatando todas as palavras. Já falei azáfama aqui, que é uma novidade para vocês, mas era de uma minha avó. Eu falei, eu vou agora levar para a minha escola, para o meu grupo escolar em Espinosa, alguns livros para os meninos não terem que ler livro emprestado, que às vezes está caindo e aí não pode ficar com um. E juntei durante um tempo uns recursos para comprar e mandei 1000 livros. E eu queria, um ano, levar para eles livros. Levei um primeiro ano árvores, que eu falei, plantar sementes, colher sombras, colher frutos. Depois plantar palavras, colher poemas. E depois que eu ia levar um outro conhecimento para os professores, ensinar seus direitos. Quem não conhece os seus direitos não se requisita, porque não se reclama pelo direito que não se sabe que tem. Mas aí veio a Covid. E aí eu mandei os livros. No primeiro ano eu tinha ido com ele com 1000 mudas de plantas, e cada um plantou uma árvore para ser dono daquela árvore na cidade. E em 2020, então, veio a Covid, eu mandei os livros, e um dia a professora, que é uma craque, que eu adoro, ligou e falou, olha, Carminha, o Francisco está aqui, eles estão isolados, mas nós distribuímos os livros, e ele pegou o livro que ele pegou, porque antes era copiado, não podia levar para casa, não tem livro para todo mundo. O Francisco pegou o livro de Cecília Meirelles. O Afonso sabe desse caso, que eu já contei para ele. E aí ele queria falar para você uma coisa. E aí ele veio à escola, que estavam as escolas fechadas, para no telefone me falar. E ele disse, olha, eu li, eu já sei ler, e eu li um poema, e nós descobrimos uma coisa que a minha mãe falou, tem que falar com ela, para ela descobrir isso, porque é uma coisa tão boa para a vida. E a minha mãe descobriu que vai ser a palavra da nossa vida, e a gente achou que talvez possa até você também descobrir se é a sua. Diga, Francisco, qual é? No poema tem a palavra maravilha. Olha que palavra mais linda, Carmen. Agora essa vai ser a palavra da nossa vida. E hoje o meu sonho é que em cada município brasileiro tivesse uma biblioteca, como a minha mãe quis, como a minha avó quis, e que nós até aqui não conseguimos chegar. E hoje eu tenho agora uma renca de sobrinhos e sobrinhas que começa também a fazer proliferar a ideia. Eu digo, eu não quero uma grande biblioteca, eu quero um cantinho na cidade que tenha uma plaquinha escrito biblioteca. E ali tem alguns livros para que outros franciscos tenham no Brasil. Eu acho que o que eu mais quero hoje não é nada para mim, nem para os dos meus afetos. Eu acho que o que eu mais quero nesta vida é que a gente pudesse ir dormir sabendo que tem um país que não tem nenhuma criança sem escola, que não tem nenhuma criança indo dormir com fome, porque o escândalo é um escárnio, isso, num país como o nosso. E aí eu fico pensando que a gente fica aprendendo desde, no meu caso, como eu disse, 5 anos de idade, aprendendo que esta é uma pátria mãe gentil, e que nem sempre é gentil com todo mundo, não foi gentil com a minha geração, que passou por ditaduras, mas eu fico me lembrando de algo do meu queridíssimo Guimarães Rosa, que Manuelzão e Miguelim conta quando e eu falo sempre que a mãe é o ser mais solidário, eu que tive um super pai, que foi pai e mãe quando a mãe morreu, mas eu não conheço algo mais intensamente sublime do que a solidariedade das mães. E em Manuelzão e Miguelinho, ele conta quando o irmão dele teria tido um machucado numa brincadeira com ele, ele achou que era um machucado, amarraram ali
pedaço de pano. Mas o menino depois adoece, o irmão adoece, ele fica, a casa vai ficando mais escura, ele vai olhando pela fresta, e, num determinado momento, ele narra quando faça um silêncio na casa, que o leitor sabe que o menino morreu, e ele, olhando por uma frestinha numa porta, ele vê a mãe dele andando com o corpo do filho, já morto, portanto, para dar um banho naquele corpinho morto. E ela quase faz esbarrar o pezinho, ainda com aquele pedaço de pano, do machucado que ele tinha feito nos dias antes, e ela cuida para que não esbarre. Porque dessa leitura o que fica é que o amor é muito além da vida, verdadeiramente além da vida. E que, talvez, ao invés de a gente pensar o Brasil como a pátria-mãe gentil, pensar como Vinícius, que dizia, não te direi teu nome, pátria minha, teu nome é pátria amada, vives em mim como uma filha que és. A Ilha Brasil, talvez. Eu acho que talvez meu sonho maior hoje seja que a gente trate o Brasil como algo nosso, como uma filha que és, como se nós fôssemos todas e todos mães gentis deste país. O Brasil não é culpado de nada, o Brasil não caiu do céu, não saiu do inferno, o Brasil é o que nós construímos, é o que nós somos capazes de fazer, nós somos capazes de reunir numa quinta-feira à noite para conversar sobre a vida, para prosear sobre a vida. Somos capazes de fazer um país, com toda certeza, que dê a cada menino brasileiro o direito de ele nunca ser nem um menino com vergonha de não ler, de não ter as mesmas possibilidades, inclusive, das novas tecnologias, que tenha um livro para ele ter acesso, não como eu ainda vejo em alguns lugares que eu vou, que tem mimeógrafo, que uma parte daqui nem sabe o que é. Eu vi, passou, mas ainda existe, e há aqueles que não têm nem ao menos uma lousa. E o que eu quero ainda da vida é isso, que as meninas possam ser as meninas que quiserem, os meninos possam ser os meninos que quiserem, mas que seja um local em que nós podemos ser modelo para o mundo, não apenas da urna eletrônica, que já é um modelo, para o mundo inteiro nós somos matriz, e nós não estamos acostumados a ser matriz, mas nós temos chão, nós temos céu, nós temos água que ninguém tem, nós temos sol, mas é preciso que a gente faça o sol brilhar dentro de cada um de nós, para a gente fazer deste uma pátria amada por todos nós. Eu acho que a única coisa que eu quero é que, quando eu for embora, o meu sonho desta pátria tão gentil com todo mundo seja passado para o outro, e que os meus estudantes de hoje, que os meus sobrinhos, netos já de hoje, continuem mantendo o sonho deste Brasil. Eu adoro este país. Bom. E agora, para a gente encerrar a noite, antes que o Sesc expulse a gente, o seu sonho, por favor, Maria Filani. Assim, é interessante, porque eu lembrei agora que há 4 ou 5 anos atrás me fizeram essa pergunta, né? E só para compartilhar esse sentimento, né? Que o sonho depende do momento que a gente está vivendo, né? Então, há 4 anos ou 5 anos atrás, qual é o seu sonho? Eu falei, é viver o suficiente para ver o meu neto completar 18 anos. Porque o meu filho perdeu a mãe, e meu neto, ele tinha 14 anos. E eu não queria que ele ficasse órfão de mim, já estava órfão da mãe, né? Então, o que eu queria era que ele completasse, que eu queria vê-lo crescer, né? Agora, hoje, o meu sonho é que a gente consiga extirpar a violência, porque é assustador como nós somos belicosos, não é? Eu falo nós enquanto a humanidade, como nós somos intolerantes,
como nós somos racistas, misóginos e muitos outros sentimentos horríveis, né? Então, e nós não somos isso. Na realidade, nós não somos isso. Todos nós somos luz. Todos nós carregamos aqui dentro uma centelha de luz. Nós somos luz. Mas eu não sei o que acontece, que a gente alimenta essa coisa da violência e a gente fica com medo. Com medo de ir para a rua, quando que a rua deveria ser a extensão da nossa casa. A gente tem direito à rua, a gente paga impostos para ter aquela rua e a gente não pode ir para a rua, tranca os filhos dentro de casa. Então, é muito complicado, né? Então, eu sonho com que essa violência, sabe, se dissipe, que a gente seja mais afeto. Né? Ontem eu estava conversando com os professores e eu falei assim que a gente precisa amar, mas não é amor no sentido romântico da coisa, é um amor ético. Eu não sou obrigada a gostar de você, mas eu sou obrigada a te respeitar, a te valorizar, a reconhecer os seus feitos, não é? Então eu sonho com isso, eu sonho que a gente possa ir para a rua, que a gente possa ficar brincando na rua, botar a cadeira na calçada, e que a gente não veja mais os nossos irmãos vagando pelas ruas para o destino de ninguém. Esse é o meu grande sonho, que a gente não cometa mais violências e que essa violência da rua, que não é lugar de se morar, que eu não sei por que isso acontece em todos os lugares do país que eu tenho a oportunidade de ir, eu encontro meus irmãos deitados no relento, exposto a tudo. Eu sei que eu não vou viver o suficiente para ver isso, mas eu vou desejar que as próximas gerações vejam isso, né? Porque a gente não pode perder a nossa humanidade. A gente não pode perder a identidade, mas também não pode perder a humanidade. Na hora que a gente sair na rua e a gente puder ficar até tarde proseando, e que a gente não tropece mais nos nossos irmãos que não tem para onde ir, né? Porque todos nós somos responsáveis por tudo que acontece, né? Então, esse é o meu grande sonho, que a gente seja mais tolerante, mais amigo, mais afetuoso, e que a gente consiga tirar os nossos irmãos das ruas e proporcionar dignidade para eles. Obrigada. Obrigada. Então, muito obrigada, professora Maria Villani. Muito obrigada, ministra Carmen Lúcia. Muito obrigada, Sempre um Papo, por mais uma edição. A gente tem, no dia 11 de novembro, mais a nossa última edição do Sempre um Papo, com Drauzio Varela e Wanda Uitotô. Estão todos convidados, venham, revenham. Tenham uma boa volta para casa. Obrigada pela presença e bom caminho para todos nós. Neste momento, o enquadramento da câmera vai se abrindo em zoom lentamente. Vemos que a plateia se levantou e bate palmas de pé, e podemos observar que as convidadas se levantaram, Semaia abraça Maria Villani e agora abraça a ministra Carmen Lúcia. Agora vemos uma sequência de imagens do evento editadas no ritmo da música. Rafa Munduruca falando no púlpito, a tela de divulgação do evento projetada no palco, Dr. Ivo falando no púlpito, Semaia Oliveira, a ministra Carmen Lúcia, a filósofa Maria Villani. Agora vemos as três, Carmen Lúcia, Semaia e Maria Villani. Agora a imagem da plateia batendo palmas de pé, a imagem congela e desaparece em fade lentamente para a tela preta.